Seja bem-vindo de volta ao canal da Tech House Informática. Hoje vou estar aí fazendo um vídeo falando sobre celular Smart. Por que o celular Smart funciona bem nos dados móveis e não funciona bem na internet fixa, no caso no roteador, certo? Então, nós vamos estar falando aí sobre os tipos de problema, né? Algumas causas, sintomas, e vamos estar falando também de dicas de como resolver problemas comuns, certo? Deixa o like aí, se você não se inscreveu, se inscreva, já vai ativando o sininho também e fica com a gente. Eu tô aqui na minha mão um celular que eu comprei do AliExpress. Eu fui ludibriado, eu comprei com uma configuração boa, deveria ser 128 GB de memória, 4 GB de memória e octa-core. Então eu falei memória duas vezes, então você deve estar encucado agora. O que quer dizer essas memórias? Então, se você não sabe, os celulares smartphone é praticamente um computador de mão. A gente teve um período aí com Palm Top, teve alguns tipos de equipamentos que imitava aí um computador portátil, né? Nós temos ainda hoje aí o tablet. Então, se você, eu vou dar um resumo aqui muito breve, depois eu vou ter um vídeo falando exclusivamente sobre computadores e celulares, falando um pouco mais a fundo. Mas, o que você precisa saber? Você tem um computador na sua mão e esse computador, no caso o celular, estou falando que é um computador porque ele faz funções típicas de computador. Então você tem processador. Quando você compra ou quando você for comprar, você pediu um celular e veio uma configuração octa-core. Aí você não sabe o que é isso. Isso quer dizer que ele tem 8 núcleos. Basicamente são 8 processadores. E memória? Aí você ouve falar de memória duas vezes. Memória RAM e memória interna. O que é memória RAM? A memória RAM é a memória responsável pelo processamento. Ou seja, o processador, para fazer o processamento dos dados, ele precisa da memória RAM. É como se fosse um quadro negro, onde ele vai, uma lousa, né, onde ele vai escrever as instruções. Eu vou fazer um desenho daqui a pouco, bem básico aqui para a gente ter uma noção. E você tem a memória interna. Então, quando você compra um celular, você compra um octa-core com 4 GB de RAM e 128 GB de espaço interno. Então, se você for comparar isso com um computador, você tem um computador com um processador. Hoje, vamos falar um computador hoje de ponta, um Ryzen 7. O meu Xeon, como eu falei, o meu Xeon tem 16 núcleos, ou seja, são dois processadores de 8 núcleos, são dois octa-core. Então ele tem o Hype Trend, né, que ele faz uma simulação, ele dobra. Então eu tenho praticamente 32 núcleos, são 16 núcleos físicos e mais 16 núcleos lógicos. Mas não vamos entrar em detalhe nisso agora. Então você já viu que eu falei de processador, de core. Memória. O meu computador tem 32 GB de memória RAM. E o celular vai ter aí 3 GB, 4 GB de memória RAM. E o meu computador vai ter aqui, ele tem um SSD de 128 GB e tem um HD, um hard disk, que é o nome que se dá aquele disco que a gente tem interno, né, que hoje está sendo substituído pelo SSD, de 1 TB. Então, esse é o armazenamento. Então, repetindo, celular, octa-core, quer dizer, são 8 núcleos, 4 GB de RAM, são 4 GB de memória que ele precisa para que o processador consiga fazer suas operações. Só que você tem 8 núcleos compartilhando a mesma memória RAM. Então, dependendo do que você estiver fazendo, se você estiver fazendo várias tarefas simultâneas, você vai estar dividindo essa memória por essas tarefas. Vão ter tarefas que vão ser em segundo plano. Por exemplo, o seu celular vai estar executando um Telegram em segundo plano,
e ele consome memória, você vai estar executando o WhatsApp em segundo plano, você vai estar de repente executando o aplicativo de clima, GPS, e se você tiver com o Bluetooth ligado também, ele vai estar consumindo também memória para poder manter esses equipamentos, esses dispositivos funcionando, e os aplicativos. Então, hoje você vai entender como resolver esses problemas. Por exemplo, se o seu celular é um dual core, quer dizer que ele é um celular já cansado, né? Para não dizer a palavra obsoleto. Por quê? Porque 2 processadores apenas, inclusive se ele for dual core com 2 GB de RAM, você vai dizer assim, poxa, mas você falou um de 8 com 3. Pois é, mas ele tem 2 processadores apenas para executar tarefas simultâneas. Então, se você tiver muita tarefa sendo executada, ele vai sentar, a gente usa esse termo, né? Vai parar de funcionar, vai ficar lentão. Aí você tem um quad-core, que já é um pouco melhor, e o octa-core são ponta aí, inclusive dependendo dos modelos aí, pode ser até 16 core. Então, o que isso influencia? Tudo que você faz num celular usa processador, memória e disco. Como assim? Se você estiver executando uma página, se você estiver abrindo uma página na internet, você está fazendo download. Mesmo que você não saiba, mas está fazendo download. Se você abre uma página, já está baixando esses arquivos para executar. Então esses arquivos vão para a sua memória interna. Então se a sua memória interna estiver muito cheia, se você andou batendo muita foto com a resolução altíssima que às vezes o celular tem, você vai gravar um vídeo aí, vou gravar um cachorrinho durante 2 minutos aqui e você já pegou aí 1 GB ou 2 GB de espaço da sua memória interna. E isso vai acumulando. Arquivos de WhatsApp também é a mesma coisa. Se você executa aí, se você compartilha vídeos com frequência, note que cada vez que você compartilha, você está dobrando esse espaço ocupado. Se você receber um vídeo de 1 GB e você compartilhou para 5 pessoas, você multiplicou por 5. Então procure sempre, se for compartilhar arquivo, crie um grupo, que nisso que você joga no grupo, você joga apenas um arquivo e todas as pessoas que precisam receber esse arquivo vão receber esse arquivo. Então se você ficar mandando individualmente, você vai estar ocupando cada vez mais sua memória interna. Então são coisas que acontecem no dia a dia. Então aí você vai estar utilizando a sua memória interna. Eu estou executando o YouTube. O YouTube também está usando a sua memória interna, porque ele está baixando arquivos. Logicamente, quando você executa o stream, você está usando muito mais memória RAM. E essa memória RAM, quando ela enche, porque você tem vários aplicativos sendo executados, ele vai utilizar a sua memória interna. Isso é uma técnica antiga que o Windows fazia, né, porque a memória era pouca. Então ele usava uma parte do disco como a memória virtual, a gente chamava arquivo de paginação, ou simplesmente memória virtual. Só que como o HD é lento, o disco rígido é lento, então acabava que ele não desenvolvia muito, mas ele executava as tarefas. Hoje com SSD, às vezes as pessoas não entendem por que o SSD fica mais rápido. O SSD, além de ser muito mais rápido, chega a ser mais de 10 vezes mais rápido que um HD comum, quando você executa tarefas e ele precisa gravar no disco, a leitura e gravação no SSD é muito mais rápido que o HD, então você tem desempenho dobrado. Além de você ter uma velocidade muito rápida de leitura e gravação, quando você for utilizar a memória virtual, né, o arquivo paginação, ele vai ser muito mais rápido. Então no celular não é diferente. Então no celular você tem a memória RAM e você tem o processador que vai estar executando juntamente essas tarefas e vai estar ocupando tanto a memória RAM durante o processamento, logicamente ele lê e apaga, essa memória é volátil, ele lê e apaga o tempo inteiro, ele está executando, grava no disco, está executando. Se você está filmando, por exemplo, ele está gerando essa imagem, está gerando o arquivo e está gravando no seu disco temporariamente. Quando você finaliza, ele finaliza também esse arquivo. Então, o que eu faço no meu celular? Agora, por exemplo, estou gravando no celular, eu tenho memória interna boa, porém eu botei uma memória externa, né? Um cartãozinho de 64 GB, que eu gravo direto nesse cartão. Claro, se esse cartão danificar, eu vou perder essas informações. Porém, eu estou usando um cartão extra para poder não ocupar a memória interna, porém, depois eu vou apagar de qualquer forma. Então, você tem que ter isso em mente. O seu celular é um computador de mão, em que tem processadores que executam tarefas, e tem memória, e tem disco. O mais comum hoje é você ter espaço em disco muito pouco. Então isso vai tornar o seu celular extremamente lento. Você vai navegar na internet, você vai culpar a internet, mas não é a internet. Provavelmente seu celular está precisando de manutenção. Como assim? De repente você não precisa levar num técnico, você mesmo pode fazer. Você pode esvaziar, deletar arquivos desnecessários
evite ficar com várias janelas abertas, porque às vezes você está navegando na internet e você tem vários aplicativos em segundo plano. Então procure sempre finalizar todos esses arquivos e deixar apenas o que você está utilizando. Ah, mas a internet está caindo. Verifique se o seu Bluetooth não está ligado. Porque se o seu Bluetooth estiver ligado, ele está compartilhando a mesma frequência do 2.4, já falei isso no vídeo anterior. Então você basta desativar o Bluetooth, que provavelmente você já vai resolver o problema. Ah, não resolveu. Aí nós vamos para outros detalhes. Porque quando você está usando o processamento no máximo, ele também vai deixar instável alguns dispositivos. Então pode ser que você precise até reiniciar de tempo em tempo o seu celular. Isso levando em conta que o celular já está bem limitado. Se você tiver com o celular top de linha, talvez você não sente esse tipo de problema. Até porque você vai ter a frequência 5.8 em celulares mais novos. Então se você estiver tendo interferência no 2.4, você vai usar um Bluetooth. Você tem a opção hoje de comprar um adaptador Bluetooth 5.8, existe também no mercado 5.8. Então se você estiver usando o 2.4 não vai interferir. Ou vice-versa, se estiver usando um celular 5.8, não vai afetar o Bluetooth em 2.4, certo? Então eu vou fazer uma demonstração aqui. Eu tenho aqui na minha tela uma comparação, que eu vou estar mostrando para vocês, do Galaxy A3. Eu estou fazendo até comparação dos meus dois aqui. Eu estou com dois gravando nesse momento. Eu estou com esse gravando, me gravando, e o outro gravando juntamente com a tela que eu estou fazendo aqui. Então eu estou comparando os dois para vocês verem que tem diferença. Eu vou mostrar só o que importa para a gente nesse momento. Não vou estar falando de resolução, de bateria, nada disso. O que eu vou estar dizendo para vocês é a questão de processamento. Aqui eu já tenho até uma palhinha que eu vou dar aqui. Por exemplo, a velocidade máxima de download que o A13 está dizendo que ele vai bater, aquela negociação que vocês lembraram, 300 megabits é a negociação que ele permite. Claro que no equipamento 2.4 a gente já sabe da limitação, depois vocês podem ver o vídeo que eu vou deixar aí. E no J7, 150. Então 300 megabits vai negociar em 150, ou melhor, negociando em 300, o máximo que ele passaria é 150, mas em 2.4 não vai passar. E no J7, 150 a negociação, então ele também não vai passar 150, até porque se ele vai negociar em 150 eu considero 75, então aí faz sentido nos 30 MB que vão estar passando, certo? Porém aqui na informação que está mostrando aqui não está dizendo se é em 2.4 ou 5.8. Então se eu considerar o 5.8 no A13, está valendo os 300 megabits. Mas mesmo assim só vai passar 150, certo? Ele não diz aqui claramente. Processador. Eu tenho aqui o A13 com 8 núcleos. Ele tem aqui dois processadores com 4 núcleos cada. E o J7 Prime tem apenas um processador com 8 núcleos, sendo que a frequência é menor. Aqui 2 GHz para A13 e 1.6 para o J7. Aí tem aqui a GPU, que é o processador gráfico. Memória RAM, o A13 4 GB e o J7 3 GB. Memória expansível. Ele diz aqui no A13 que eu posso botar até um cartão de 1024 GB, que é 1 TB. Não sei nem, não vi ainda, não presenciei. E no J7 só até 256, sendo que a memória interna do A13 é 128 GB. Então olha só. Aí do lado você vai ver o J7 com 32, então você já vê a comparação aqui. É gritante a diferença de um para o outro no uso. Eu sei porque eu usava o J7, a memória já não atendia, mesmo o cartão externo já não atendia. O processamento em si, claro que vai depender também do espaço livre, porque o espaço livre vai atrapalhar o desempenho, porém, não era esse o caso, mas quando eu comprei o A13 eu senti, apesar de ser os dois octa-core, mas eu senti uma diferença. Esse 1 GB a mais fez diferença. Vai dizer assim, por quê? Quando você utiliza vários aplicativos ao mesmo tempo, então se eu tenho 8 núcleos, eu posso considerar que eu posso usar até 8 aplicações simultâneas sem muito problema. Mas não é bem assim, porque dependendo das aplicações que você estiver executando, você só tem 4 GB. Então você vai ter 8 núcleos em 4 GB. Então se eu for dividir isso aí meio a meio, vai dar aí 500 megabytes de memória para cada um. Então, na pior das hipóteses, eu vou ter 2 GB para cada tarefa, entendeu? Então tem que ter cuidado com isso também. Então, não pode esquecer que os processadores vão estar utilizando a mesma memória. Eu vou fazer um desenho para vocês aqui. Imaginem que isso aqui que eu estou na frente
Eu vou fazer uma separação, eu vou fazer um quadrado aqui, isso aqui é minha memória RAM, então vou escrever aqui na frente, ó, memória RAM, vou botar só um RAM, que é Read Access Memory, memória de acesso randômico, então ele vai estar acessando de tempo em tempo, de acordo com a necessidade do processamento, quase que o tempo todo, até essa imagem que está sendo executada nesse momento está sendo processada na memória RAM. Como assim? O processador considera que ele seja robozinho, eu tenho aqui 8 robozinhos que vão estar executando tarefa aqui dentro. Só que aí um robozinho veio aqui e utilizou 60%. Usou 60% da memória. Aí sobrou 40%. Usou 60%. Ele veio aqui e ocupou agora mais 20%. Certo? Estou com 2 tarefas sendo executadas. Então uma tarefa está sendo executada. Pode ser que dependendo da aplicação, ele pode estar utilizando até 2 núcleos ao mesmo tempo. Entendeu? E sobrou essa memóriazinha aqui. Aí você resolve abrir uma outra aplicação. Aí você vai lá e pega uma outra aplicação. Encheu. Encheu aqui. Tá. Aí agora você abriu uma outra aplicação. Aí o que ele tem que fazer? Essa aplicação que está sendo executada aqui, se for, por exemplo, abertura de página na internet, então ele vai no navegador, ele vai de repente agora dividir esse consumo aqui. Você agora está dividindo essa memória aqui. E agora você tem 4 tarefas. Então note que ele diminuiu o tamanho da memória ocupada. Então a sua tarefa de antes já não vai ter o mesmo desempenho do que agora. De repente você fechou um aplicativo. Beleza, você fechou esse aplicativo aqui, que eu marquei com verde. Você vê aqui. E fechou. E agora eu estou usando a mesma memória agora compartilhada aqui. Claro que eu estou fazendo um desenho aqui. Então aqui agora ele é uma aplicação apenas ocupando a memória. Certo? Então não sei se estão captando aí. É assim que funciona. Fechei. Aí note o seguinte, mas aí tá meio, porque ele equilibra. O que você estiver fazendo em primeiro plano vai usar mais memória. Então se você tiver minimizado o Telegram, estou com o Instagram aberto. Dependendo do que estiver utilizando, não vai usar tanta memória, porque está minimizado. Ele só precisa manter essa aplicação em funcionamento. Como ele não vai estar exibindo nada, ele vai estar usando a mesma memória. Então você vai ter esse balanceamento de memória dos 4 GB entre os 8 núcleos. Certo? Então nem sempre você vai estar utilizando os 8 núcleos. Então esse robozinho que está ali o tempo inteiro escrevendo, quando esse quadro enche, quando essa memória enche, o que ele puder gravar no disco, ele vai gravar temporariamente ou fixar esse arquivo ali. Isso é muito prático no computador. No celular, como você não vai estar digitando um Word, você não vai estar editando imagem ao mesmo tempo, porque o computador vai ter uma tela maior. Mesmo assim, tem celulares que, dependendo do aplicativo, você faz até edição de vídeo nele. Então, o celular faz diferença para tudo, principalmente para a internet. Vou rodar um stream. Se você for colocar um stream com qualidade excelente, por exemplo, eu quero botar para rodar em 4K, você vai utilizar, além da banda de internet maior, então seu Wi-Fi tem que estar bem negociado a velocidade, se estiver longe vai ter problema. Então isso aí já foi falado no vídeo sobre isso, distância, se você se afastar vai reduzir essa negociação. Então não adianta, vamos ter limitação de equipamento. Então você tem 2 opções, ou você melhora o equipamento que é o celular, ou notebook, ou TV, vai ter TV também, que já pode estar obsoleta, pode ter um smart nela, mas já está defasado o Netflix, não vai abrir o Netflix porque você não consegue atualizar ele. Não vai abrir o YouTube. Eu tenho aqui um TV Box que não tem o YouTube, porque ele simplesmente não instala mais. É um TV Box antigo. Estou usando ele para jogar jogos antigos nele, vou ter um controle nele, emuladores. E Netflix, não consigo rodar YouTube. E eu tenho outro que roda tudo. Então, ele tem um sistema operacional, o celular também. Então, quando você tem aí o Android 10, Android 11, quer dizer que você está com Windows 11. Vamos comparar. Você tem o Android 11, 12, 14, é como se fosse o Windows 11. Mas o meu Android é 4. Ih, você está com Windows 7.
Meu Android é 2, não sei nem se existe mais, eu acho que o 4 é o mais antigo que a gente tem utilizado. Não atualiza quase nada. Eu tenho um TV Box com 4 aqui. Esse celularzinho que eu fui ludibriado aqui, ele vem dizendo que é o Android 11, mas eu consegui ver nele é Android 4. Ele nem para telefone presta, nem para fazer ligação. Eu consegui usar ele para webcam. Então eu configurei uma webcam. Eu consigo, depois eu vou fazer um vídeo mostrando como botar essa webcam. Você consegue usar o seu celular para transmitir sem fio. Essa webcam que eu estou usando agora está sem fio, usando o celular JS7. Está meio escuro, eu vou melhorar aqui muita coisa, vou botar uma iluminação muito melhor aqui. Então, esse celular aqui nem para ligação presta. Quer dizer, ele foi falsificado, né? Comprei falsificado, vem com um monte de coisinha, câmera bacana, mas horrível. Mas eu consigo usar ele como webcam. O webcam funciona, porque ele usa a resolução padrão 640 por 480, então eu consigo utilizar como webcam, não perdi totalmente. Tanto que eu tenho feito até transmissões ao vivo com ele, de manhã aí, quem viu aí, quando o dia estiver bonito aí, um pôr do sol, eu vou transmitir aí, certo? Então espero que você tenha entendido. Voltando à comparação aqui, se você fosse comprar hoje, por exemplo, você compara, se você for, hoje um A13 está na faixa de R$1.000 e pouco, tem até o preço aqui em cima, não está tão caro, mas também não é barato, né? Mas eu acho que é um preço justo. Comprei, aprovei, estou gravando agora na tela frontal, depois eu inverto, porque a tela frontal é espelha, então depois eu inverto com o aplicativo e ela grava em HD, entendeu? Então o J7 não é ruim, o J7 vou utilizar ele aqui também, mas se comparando de desempenho, claro, estou falando do equipamento que eu utilizo, vai ter gente que vai ter o iPhone 14 aí, que diz que dá banho. Mas enfim, celular faz a diferença. Ah, mas num dados móveis funciona e num Wi-Fi não. Dados móveis utiliza a torre da telefônica, da telefonia no caso, né, da empresa telefônica. Frequência 900 MHz, torre altíssima. Então é diferente. Você vai ter lugares que não vai funcionar, vai ter lugar que vai funcionar mais ou menos. E vai ter lugar que vai funcionar muito bem. Não pode comparar com o Wi-Fi. O Wi-Fi é uma outra tecnologia. Você vai estar utilizando uma outra antena, é uma frequência 2.4 ou 5.8. Então você pode estar tendo problemas de interferência, de incompatibilidade, inclusive a criptografia. A criptografia que você utiliza, da APA, da APA2, agora existe até da APA3. Dependendo do seu celular, você pode estar com o celular defasado na criptografia. Pode ser que não é muito compatível com a da APA2 e você tem que mudar essa configuração no roteador, certo? Não vamos falar muito detalhe sobre isso, mas enfim, uma dicas que eu tenho dado aí, né? Da manutenção, limpar a memória interna, verificar aí questão de canais. O 4G também vou fazer um vídeo falando sobre o 4G, não, sobre os dados móveis, por que os dados móveis acabam tão rápido. Você deve estar curioso. E você vai entender. No próximo vídeo que eu vou fazer aí, vão ter outros vídeos aí, eu vou estar falando também disso aí, e é um assunto muito, muito interessante, certo? Então, se eu esqueci alguma coisa, vocês deixem um comentário aí, peça aí para algum detalhe que eu deixei passar, deixa aí nos comentários, compartilhe, né? Deixa o seu like aí, se inscreva, e nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus e até a próxima.